Iniciando mais um dia, tá? Do Clube das 15. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália e no Universo Online eu sou chamada de Natália Fel. O que a Natália faz? A Natália ela trabalha com emagrecimento. Então é exatamente isso, pessoal. Eu trabalho já com emagrecimento há alguns anos, tá? Já são 6 anos nessa área, onde eu venho sempre me especializando mais. Já são mais de 1.400 clientes atendidos, tá? De forma presencial, de forma online. A gente tem aí um atendimento que já está gerando próximo aí dos 1.000 clientes. Então, gratidão a todos vocês por confiarem no trabalho, por confiarem nessa metodologia que a gente criou, que é o método SEC. O que é o método SEC, para que vocês possam entender. A gente criou uma metodologia onde as pessoas elas alcançam o quê? Um corpo mais saudável e saúde, né? Então aquele corpo que elas sempre desejaram com saúde, que é o mais importante. Então a gente precisa trabalhar nesses pilares, tá? Saúde e o resultado que você sempre desejou, que você sempre alcançou, né? E então sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos sim ajudar, tá? A eliminar essas gordurinhas. Isso aí. E hoje que eu vou falar, olha que interessante. A Má, ela acabou de compartilhar assim: precisa eliminar essas gordurinhas do lado. Que eu não quero, tá? Já mudei a alimentação, exercício, enfim, a luta é grande. Mas olha que bacana. E é isso aí que eu vou falar pra você, tá? 80%, tá, do nosso resultado não está na nossa alimentação, tá? E nem na nossa atividade física. Exatamente, 80% está o que? No nosso foco, tá? A atividade física e a alimentação é a consequência de onde o nosso foco está. Isso é muito importante a gente se conscientizar. Por quê? Senão a gente vive sempre no efeito sanfona e naquele looping que a gente quer sempre alcançar um resultado, mas a gente não consegue. E o tema de hoje é exatamente isso. Quais são as histórias que a gente conta pra gente mesmo que nos afasta do resultado que a gente deseja, né? Então, e eu tô sempre, gente, compartilhando, tá? É um grupo novo no Telegram. Então, Natália Fel, especialista em emagrecimento, me segue lá no Telegram, tá? Se você não tem o aplicativo do Telegram, baixa o aplicativo, porque lá eu dou algumas sacadas que eu tenho compartilhado aqui com vocês, que eu tenho feito aqui com vocês, lá no Telegram. E são coisas, assim, novíssimas, que quase ninguém sabe o que tá? E só tem para esse grupo exclusivo. É pequeno, é caloroso, mas tem muita coisa bacana, tá acontecendo. Agora vamos falar assim, das historinhas, né, que a gente sempre conta. E a gente tem que entender quais são os nossos sabotadores, né? Olha que interessante. 8 razões para a gente se afastar do resultado que a gente deseja alcançar. Que razões são essas, Nath? Perda. Então, às vezes a gente perdeu um parente, tá? Às vezes nós perdemos um relacionamento, e nessa perda, o que acontece? A gente pega a nossa emoção e coloca na comida, tá? Então isso é uma razão que nos afasta do nosso resultado que a gente deseja. Vocês concordam com isso? É verdade, Nath. Uma vez eu perdi um ente querido, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi minha avó, perdi meu avô. E realmente eu coloquei essa minha emoção na comida. Então isso é uma das razões que nos afastam daquele resultado que a gente deseja. É a história que a gente conta pra gente, tá? Então fica aí uma. Uma outra que a gente tem bastante é aquela expressão de afeto com a nossa família. E isso é muito interessante, né? O que a gente vai lembrar aqui? Quando a gente vai no final de semana na casa da nossa família. Então a gente tá lá na casa da nossa família e aí muitas das vezes ou são os tios, ou são os avós, ou até mesmo quem não mora mais com os pais, o que acontece? A mãe tem aquela coisa, né, de fazer a comida, né? Ah, não, minha filha vem aqui, meu filho vem aqui, então vou fazer aquela fartura. E com isso, se a gente diz assim, eu tô de dieta, eu não quero comer, então vem logo aquela parte emocional.
Ah, poxa, mas eu fiz isso com tanto carinho pra você, eu fiz isso com tanta dedicação, tanto amor, passei horas na cozinha. Ou a gente tem também o quê? Um cônjuge sabotador, que, poxa, eu fiz esse bolo pra você, eu fiz esse jantar especial para você, eu fiz essa comida que você tanto gosta. Isso é mais uma razão que nos afasta do resultado que a gente deseja. Olha que interessante isso, tá? Então, se você se identificar com uma dessas razões, você já escreve aí. Olha, realmente eu tenho esse motivo aqui que me afasta do resultado que eu tô sempre buscando, tá? Isso é uma das coisas bacanas. Outra coisa é fuga, tá? De um problema. Que fuga é essa? Muitas vezes a gente tá com um problema dentro do nosso relacionamento e com isso é o momento que a gente o quê? A gente come, tá? A gente não bate de frente com esse problema, a gente não tem a maturidade, a responsabilidade de chegarmos e confrontarmos aquele problema. E a gente foge desse problema, né? Dessa situação que muitas das vezes tem nos relacionamentos, tá? É uma das razões maiores que afastam as pessoas dos resultados, da saúde, do corpo, tem a ver com essa questão. E a gente vai e coloca onde? Na comida, tá? Então é bem interessante, a gente vai, passa a comer e afasta-se desse resultado que a gente deseja. E também, olha que interessante, não é só isso não, tá? Não é só, eu estou com um problema no meu relacionamento e eu vou comer. Olha que interessante. Uma das razões também é quando a mulher ou o homem começam a ficar mais magros, mais magras, começam a ficar assim, mais atraentes. Muitas das vezes, o que acontece? Terceiros começam a fazer elogios. E o cônjuge em si, ele tem aquela questão do matrimônio tão sério, e é para ter, né? E faz o seguinte, opa, deixa eu voltar quem eu era para fugir de alguns problemas. Gente, isso daí, você vai falar assim, Nath, que loucura, né? Mas acontece, são anos de experiência, são anos de estudo que a gente acaba o quê? Entendendo como é a cabeça das pessoas. Então, existe isso, por incrível que pareça, tá? Só para vocês entenderem. Uma das outras coisas que acontecem e muito é o intelecto. Uma das razões que faz a pessoa se afastar de um corpo mais saudável, se afastar de um resultado, é a parte intelectual. A pessoa acha, tá? Isso é uma crença, tá? Lembrando, não estou falando aqui que 100% das pessoas elas pensam isso, mas existe sim um grupo que tem essa crença. Que crença é essa, Nath? De achar que uma pessoa que vá para academia, que cuide da sua alimentação, que tenha essa coisa toda certinha, é uma pessoa que muitas das vezes não tem aquela preocupação em ser uma pessoa intelectual, tá? É o que eu tô falando, tô aqui entrando numa linha muito delicada, mas são pesquisas que ditam isso perante o quê? A termos clientes. Então, o tempo inteiro a gente tem clientes e a gente consegue entender quais são essas razões que exatamente afastam, tá, a pessoa do resultado. E às vezes ela tem aquilo, não, eu só preciso só estudar, eu só preciso focar aqui no meu trabalho, eu só preciso focar só nisso, e realmente passar horas na academia não é algo que vai fazer eu alcançar a minha promoção, não é algo que eu vai fazer. Não, gente, a gente tá falando aqui de construção de saúde, tá? E é isso que as pessoas elas precisam quebrar isso daí, tá? Como uma razão. Outra coisa que é uma das razões que afasta a pessoa em ter melhor saúde ou alcançar o resultado que ela deseja, e isso tem muito a ver com homens, tá? Então, se você é um homem, você vai, às vezes, você pode se identificar. E que razão é essa, Nath? É a razão do quê? Eu vou comer mais, tá? Vou estar mais acima do peso, assim, não é acima do peso, é a pessoa que come mais, ela se sente mais forte, ela acha que é músculo, mas não é músculo, é gordura. Então tem muita gente que associa exatamente isso, achando que
o que ela tá realmente comendo, que ela tá ganhando força, que tá crescendo, é músculo, não é músculo, é gordura. Se você tá malhando, se você tá fazendo atividade física, tendo uma boa alimentação, aí sim, você pode estar ganhando músculo. Mas se você só está comendo e ganhando peso e se sentindo mais poderoso, mais forte, achando que é músculo, só que não, tá? É SQN, hashtag SQN, só que não. Então, isso daí é muito associado também aos homens, tá? Para vocês poderem entender. E outra coisa também que afasta as pessoas dos seus resultados é o seguinte: opinião dos outros. Isso já aconteceu comigo, tá? Isso daí é uma das razões, pra mim, que realmente no momento me sabotaram muito. E olha que interessante, né? Isso desde a adolescência acontece comigo. Quando eu começo a emagrecer muito, a minha família começa a falar isso. Natália, você tá com cara de doente. Natália, você perdeu o corpo. Então são várias coisas que você começa a escutar da sua família e muitas das vezes você acha que você internaliza aquela opinião de terceiros e fala assim, é verdade. E muitas das vezes, se vocês pararem para pensar, eu já comentei algumas vezes em alguns vídeos meus falando sobre isso, né? Que a opinião dos outros, ainda mais o que nossos avós, bisavós para quem tem, é que uma pessoa acima do peso é uma pessoa que reflete mais saúde. Uma pessoa que está muito magra é uma pessoa que não tem saúde. Mas isso são crenças do quê? Dos nossos avós, são crenças dos nossos bisavós, são crenças de pessoas com mais idade. Não é algo que, assim, a nossa idade, essas pessoas que estão com 20, 30, 40, 50 anos de idade, tá? Esse ciclo de pessoas com, até eu acho que uns 50, 60 e poucos, não pensa mais dessa forma, tá? Não pensa, porque entende sim sobre saúde, vê as consequências em ter comido bastante no passado, como refletem agora na sua saúde, e elas passam a ter essa conscientização, tá? Então isso daí é muito importante você entender. Então, para você que acabou de entrar, para você que acabou de pegar aqui o início, eu tô falando de que algumas razões que nos afastam do resultado que a gente tanto deseja. São histórias que a gente conta pra gente. E aí eu vou pontuar aqui quais são elas. A primeira delas é a perda de um relacionamento. A gente falou também de expressão de afeto. Falei também de fuga, tá? De um problema com o cônjuge. Falei também de intelectual, né? A pessoa intelecta. Válvula de escape. Essa válvula de escape eu pulei, mas vamos falar aqui. A pessoa que está ociosa, a pessoa que está estressada, a pessoa que está irritada com algo, tá? Ela vai lá e come como válvula de escape. Então isso daí também é uma das razões que nos afasta, tá? Do nosso resultado. É uma das histórias que a gente conta pra gente, tá? Então, saúde, tá? A pessoa que acha que está comendo, ainda mais os homens que acham que estão comendo mais, né? E estão ganhando o quê? Estão ganhando músculo, mas não tá ganhando gordura, tá? E aquela questão da opinião dos outros, que é a opinião de terceiros. Então, essas daí são algumas razões que nos afastam do resultado que a gente deseja. Então, pessoal, eu sempre escrevo, tá? Algumas coisas para poder lembrar e passar tudo para vocês. E aí, como é que a gente vai fazer agora? Tem jeito? Você vai me perguntar assim, Nath, mas olha só, realmente, você falou tanta coisa aqui pra mim e eu me identifiquei com algumas, mas será que tem jeito? É a questão que a gente precisa realmente. Tem jeito, gente, tudo na vida tem jeito, tá? A única coisa que não tem jeito é o quê? É a morte, tá? Então, assim, para todas as coisas, sim, existe uma nova chance, existe uma nova oportunidade e tem jeito sim. E é por isso que agora eu vou fazer assim uma dinâmica com vocês, tá? Para quem entrou aqui e não sabe, eu sempre faço o quê?
teoria, eu venho aqui com a teoria, tá? De um projeto pra gente desenvolver, e aí você já começa a colocar em prática. Então, o mais interessante é sempre você o quê? Usar um papel, uma caneta. Então, quem já tá me acompanhando aí há um tempinho nessa live das 15 horas, eu sempre falo o quê? Papel e caneta em mãos, para você escrever tudo, para você fazer esse exercício, para você colocar em prática, tá? Então, a gente vai falar o seguinte. Eu sempre abordo o quê? É o meu nicho, tá? É a área que eu atuo, é sobre saúde, bem-estar e alcançar o resultado que você deseja. Então, nessa área, tá? Da saúde, tá? Então, assim, na nossa vida a gente tem diversas áreas. A gente tem a área do nosso relacionamento, a gente tem a área financeira, a gente tem a área da saúde, a gente tem a área da espiritualidade. E aqui eu vou trazer um trabalho na área da saúde, tá? Que eu quero que você comece a pensar, comece a escrever e colocar em prática, correto? Quais são as histórias que você conta para você que afasta do seu resultado? Quais são essas histórias? E aí você pensa o seguinte, realmente eu estou acima do peso, tá? Ou então você não está acima do peso, mas você quer uma melhor definição, você quer ficar uma pessoa mais sequinha, mais definida, tá? Então, assim, é isso que a gente tem que se conscientizar. Quando a gente fala de sobrepeso, a gente está falando muitas das vezes o quê? Tem a ver com a nossa autoestima, que a gente não está satisfeito com aquilo que a gente está vendo, e tem a ver com a nossa saúde. Então, se você está dentre a autoestima e da saúde, está na hora da gente mudar. E é por isso que eu trago o quê? A gente melhorar aqui essa questão, como está, tá? Esse teu reflexo quando você olha no espelho. E aí a gente pensa, quais são as histórias que a gente conta pra gente mesmo? Que histórias são essas que você está contando para te afastar do seu resultado, para te afastar da sua saúde? Que histórias são essas? E aí a gente começa a pensar, olha, eu realmente tenho a questão da comida, o afeto familiar. Todas as vezes que eu vou na casa da minha família, realmente eu como demais. Realmente a minha esposa vive fazendo comidas adicionais, o meu marido faz comidas adicionais, o meu namorado sempre me chama para comer fora e aí eu tô sempre comendo fora. Então, quais são essas histórias que você conta para você e quais são os sabotadores que estão ligados a ela? Às vezes você tá com um problema muito grande no seu trabalho, tá? E aí você escreve ali, poxa, eu tô com um problema no meu trabalho e realmente esse problema no meu trabalho me faz comer sempre, me faz comer demais. Então, aí você linka isso. Opa, o meu sabotador, por eu realmente estar ingerindo mais calorias, tendo esse excesso, tá ligado ao quê? A válvula de escape, tá? Então, assim, a gente tem que pensar sempre qual é a história que você conta pra você por estar comendo mais, né? Você tá ingerindo mais calorias, e qual é o sabotador que tá ligado a isso, correto? Então, a gente vai pensar exatamente dessa forma. E com isso, a gente começa a pensar também, toda vez que eu começo a emagrecer, a minha família diz que eu tô muito magro ou muito magra, e aí vem assim, aí eu me mantenho sempre acima do peso, mas eu não tô satisfeita. Aí o que que é? Eu como para me manter um pouquinho acima do peso porque a minha família sempre diz que eu tô magra demais, ou as pessoas do meu trabalho dizem que eu tô magra demais, ou então as pessoas estão ao redor de mim. A gente usa o quê? Qual é essa razão que te afasta do teu resultado? Opinião dos outros. Você entendeu? Você pega aí umas 3 coisas que te afastam dos seus resultados, 3 razões que te afastam do seu resultado, e você tem que linkar o que está te sabotando, quais são esses sabotadores, tá? Se é a família, se é o afeto emocional, né? Se é alguma perda. Eu tenho comido em excesso porque recentemente eu perdi alguém. O que eu mais vejo dentro das consultorias são que são clientes que comem compulsivamente porque perderam um ente querido, mas isso, gente, já tem 5 anos, já tem 10 anos.
Recentemente eu fiz uma consultoria de uma pessoa que realmente ela me apresentou isso. Nath, olha, eu passei a ganhar peso porque eu pergunto há quantos anos você está acima do peso? E a pessoa me diz, já estou acima do peso, já tenho o quê? 10 anos, por exemplo. E aí vem a grande pergunta. Tá, e você já está há 10 anos acima do peso, mas por quê? O que fez você deixar de ser uma pessoa que cuidava da sua saúde, cuidava da sua alimentação, para agora comer a mais? E é incrível, incrível. Uma das coisas que são disparos é a questão de perda, tá? Perdeu alguém ou então perdeu o trabalho também. Acabei de perder meu trabalho, meu emprego. Então tá sempre ligado a uma perda e eu comecei a ficar muito ocioso, eu ficar nervoso. Então aí já tem a perda, já com outro gatilho, que é a válvula de escape. Então, e aí as coisas vão, aí acaba o que? Afetando no relacionamento, porque às vezes a pessoa está acima do peso e aí o cônjuge também já não tem mais aquela satisfação, já não está gostando tanto, aí a pessoa ao invés de tomar uma solução, ela continua a comer mais. Então, gente, só para vocês entenderem, sempre vai ter um gatilho para startar e aí vai começar uma sequência de coisas que vão ocorrer. Tá? E isso vai te afastar do teu resultado, vai sempre te afastar. E isso, assim, é bem interessante, porque dentro da aviação, na época que eu voava, uma das coisas que a gente sempre falava era o seguinte: um acidente não acontece por um único motivo, tá? Um acidente, ele tem vários precedentes. E é verdade. A pessoa não ganha peso só por um fator isolado, ela vai acumulando vários fatores e com isso ela chega no momento que ela realmente falou: caramba, como eu deixei isso acontecer? Porque foi um gatilho e aí ela não prestou atenção, foi acumulando várias coisas que a sabotavam e com isso realmente, infelizmente, ela se afastou de quem ela era. Mas a gente tem que retornar. Você é uma pessoa e você conquistou esse seu novo eu. Mas esse novo eu, tá? Dá pra gente melhorar, dá pra gente voltar à sua nova versão, quem você era, quem você deseja se tornar. E se você chegar e falar assim: Nath, eu sempre fui acima do peso, não tem problema. Nós estamos aqui sempre para evoluirmos, pra gente alcançarmos sempre a nossa nova versão. Tá? Então fica tranquila. Agora, o mais importante, a gente descobre o quê? Qual é a história que a gente está contando pra gente, correto? A partir da história que a gente está contando pra gente, a gente descobre o quê? O que está sabotando a gente? Qual é a razão que está sabotando a gente? Aí você vai ver, dentro dessas razões que eu disse, implementar. Opa, eu estou usando a razão exatamente da opinião dos outros, da válvula de escape, do afeto, do cônjuge, da fuga de um problema, né? Do intelecto. Quais são essas razões? Agora você tem que começar a pensar no seguinte. Você tem que pensar a seguinte coisa. O que eu fui acumulando até o momento, tá? Que isso assim me afeta, me prejudica. O que essas histórias que eu venho contando pra mim vem acumulando, tá? No processo, tá? O que ela vem me prejudicando? Tá prejudicando a minha saúde, tá prejudicando a minha locomoção, tá prejudicando realmente o meu olhar quando eu vejo no espelho, tá me prejudicando no meu relacionamento, tá me prejudicando no meu trabalho. Muita gente não sabe, mas algumas empresas só contratam pessoas, tá? Que estejam com uma boa saúde, que estejam até mesmo no seu peso, tá? Ideal. E infelizmente a gente tem essa questão ainda de pensamentos, tá? Mas existe isso em alguns cargos. Então, assim, você tem que começar a pensar no seguinte: o que esse resultado que eu construí até hoje, tá? Está me prejudicando. É uma das coisas que você tem realmente que pensar. Pensa nisso. O que tem te prejudicado? Eu, por exemplo, por eu trabalhar nessa área, eu sou uma pessoa que tem que estar sempre o quê? No peso.
porque me prejudica se eu estiver acima do peso na minha profissão. Então, é a mesma coisa quando você vai visitar um profissional da área da saúde, se ele está fazendo algo que é totalmente adverso àquilo que ele prega, o que a pessoa olha? Ah, será que eu vou seguir essa pessoa? Será que eu vou fazer isso? Então, gente, são coisas assim, totalmente que às vezes na profissão tá exigido. Então, só para vocês entenderem. E aí, com isso, você colocou isso aí no papel. O que isso está me afastando? Agora você tem que começar a pensar no seguinte: como eu vou construir a minha nova história, tá? A minha história positiva, como realmente eu vou agora quebrar. Eu já sei o que está me afastando do meu resultado, agora eu posso sim fazer o quê? Alcançar um resultado, construir um resultado. E como é que você vai construir esse resultado? Transformando isso em frases positivas, tá? Ah, hoje eu como muito porque eu estou estressada no meu trabalho, porque eu estou estressada no meu trabalho. A partir de hoje, toda vez que eu me estressar, eu vou pensar na minha saúde. Porque se eu estou me estressando e eu também venho a comer, isso tem o que me prejudicado e eu não quero ser uma pessoa que prejudique a mim mesmo, tá? Se o terceiro me estressa, o problema é dele. Mas eu tenho que o quê? Cuidar da minha saúde. E você é a principal pessoa, tá? Para cuidar da sua saúde. Então você não pode deixar o ambiente te contaminar, tá? Poxa, eu passei a ganhar peso, isso afetou muito o meu relacionamento. Então, como você pode construir uma nova história a partir de hoje? Eu quero sim voltar ao meu relacionamento também, gente, é tudo partir. Se você não tá feliz, quero sim recuperar o meu relacionamento. E então, a partir de hoje, sou uma pessoa que eu sei saber, eu sei escolher meus alimentos, eu sei praticar pelo menos 10 a 15 minutos de atividade física. Então, construir novos hábitos. O sucesso, ele só é construído através do quê? De hábitos contínuos. Você tem que dar continuidade àquilo, tá? E aí você vai criando esse hábito e aí você vai alcançando o resultado que você deseja. Isso é o mais importante. Então, você tem que pegar todas essas frases que estão te prejudicando, tá? Te prejudicaram até o momento, para você transformá-las em frases positivas, para você ler essas frases todos os dias, para você saber que você não está mais contando uma mentira para você, que você está criando uma verdade dentro de você, porque isso é o que acontece. As pessoas, elas começam o quê? A criar mentiras pra gente, né? E aí você tem que entender isso, tá? Você está contando essas histórias para fugir do quê? Não fuja. Construa um novo resultado, construa uma nova história. É isso que você realmente precisa começar a entender. É isso que você realmente precisa o quê? Ressignificar dentro de você, tá? Então já foram muitos anos que você passou criando esse resultado atual que você está, mas agora a gente vai começar o quê? A partir de hoje, tá? Criar um novo resultado, a partir desse momento. Então foram anos criando um resultado e agora a partir desse momento a gente vai criar o quê? Uma nova versão, vamos criar novos hábitos. E o bacana é que você agora já tem o quê? Uma lista exatamente daquilo que te sabotou, uma lista de todas essas razões que te afastaram, mas agora você já pode aplicar, você já sabe disso. Eu tenho agora consciência. E é isso que falta nas pessoas, ação, ação. Você já tem aqui uma ferramenta poderosíssima para você colocar em prática. Agora você precisa agir. E essa ação só vem só de uma pessoa, é você. Você entende isso? Vocês conseguem entender que nós precisamos sermos o quê? Os responsáveis pelas nossas ações. E aí com isso a gente vai o quê? Melhorando nossos resultados, a gente vai alcançando nossos objetivos, nós vamos ganhando essa autoestima, nós vamos ganhando esse reconhecimento, nós vamos melhorando tudo isso dentro da gente, tá? Então, coloca tudo isso em prática, que eu tô sempre abordando, que eu tô sempre falando, porque é exatamente isso que eu tô sempre fazendo com os nossos clientes, com os clientes do Método SEC. A gente coloca sempre o seguinte: quais são os seus motivos porque você quer alcançar um resultado e vamos trabalhar em cima deles.
pelo seguinte, porque se você vai e faz apenas um modelo de dieta, você vai até alcançar um resultado, mas será que você vai manter esse resultado? Porque pode, em algum momento que você, no modelo de dieta, você eliminou bastante peso, tá? Vamos colocar aí que numa dieta você restringiu alimentos e você eliminou seus 10 quilos, tá? E aí, o que você tem que pensar é o seguinte: se você não foi condicionado a lidar com as suas emoções, se você não foi condicionado a lidar com toda essa lista que eu falei agora, se você passa por um estresse no teu trabalho, você vai comer. Se você passa a ter um problema de relacionamento em casa, você vai comer. Se você perde um ente querido, você vai comer. Então por quê? Todo modelo de dieta, se você não trabalhar o teu emocional, você vai comer, você em algum momento isso assim não vai suportar, tá? Então a nossa emoção é a base de tudo, é a base da nossa vida. E a mesma coisa, eu tô agora fazendo muita atividade física, alcancei o resultado, tô definida, tô gostando de mim, tô me amando. E aí eu vou e mudo toda a minha rotina de trabalho. Agora eu tenho uma rotina com muito mais horas de trabalho, eu tenho uma rotina no qual eu não estou nem conseguindo fazer mais atividade física, eu tenho uma rotina onde realmente eu estou com um projeto muito grande e é nisso que a gente tem que começar a entender. Aí eu comecei o que? Me afastar do resultado que eu construí. Mas se eu entendo, olha, eu tô com muitas horas de trabalho, eu tô num projeto muito bacana, mas eu pelo menos vou continuar a manter aqui 10 a 15 minutos do meu dia, porque eu quero continuar mantendo meu resultado, porque eu sei o que isso levou tempo para eu construir e eu me sinto bem assim. Aí lembrar de quem você era, porque a Natália do passado, a Natália não gostava de quem ela estava vendo no espelho, a Natália do passado não estava gostando disso. Então é exatamente isso. Quando a gente começar a se afastar do nosso resultado, a gente tem que lembrar por que a gente naquele momento nós decidimos mudar, por que a gente mudou, como a gente se sente quando a gente se vê, quando a gente alcança o resultado e o que a gente não quer realmente retomar, por que a gente não quer voltar quem nós éramos, tá? Então, o processo da evolução é muito importante. Vocês todos precisam entender o processo da evolução e se manter nele,